O celular vibrou na cabeceira às 1h17 da madrugada, e o nome dela iluminou o quarto inteiro como um aviso de incêndio. Eu sei o horário exato, porque olhei para o relógio com aquela clareza estranha de quem acorda num susto e por um segundo não sabe se está sonhando ou vivendo. O coração batendo mais rápido do que devia, aquela desorientação de frações de segundo antes do mundo fazer sentido de novo. Meu marido ressonava do meu lado com aquela respiração pesada e calma de quem não precisa de nada. O cachorro se mexeu lá no cantinho do quarto, levantou a cabeça, olhou para mim e voltou a dormir, como se dissesse que também não era problema dele. E a tela do celular continuava pulsando com o nome dela, Renata, minha cunhada, a irmã do meu marido, a mulher que nos últimos 3 anos tinha feito da minha vida um campo minado perfeitamente disfarçado de almoço de família e preocupação fraternal. Atendi, não por fraqueza. Atendi porque algo naquele momento, alguma coisa que eu não conseguia nomear, me disse que era sério. E era, só que não do jeito que ela pensava. Você precisa transferir 50 mil reais agora. A voz dela estava firme, calculada, quase mecânica, como se tivesse ensaiado a frase antes de discar. Sem oi, sem desculpa por ligar aquela hora. Sem nenhuma introdução, nenhuma suavização, nenhum dos recursos que ela normalmente usava para embrulhar as coisas desagradáveis em camadas de preocupação e afeto. Só a ordem, seca, direta, quase impressionante na sua arrogância. 50 mil reais, à 1h. Meu irmão precisa. Você, como esposa, tem obrigação de pagar. Houve um silêncio de talvez 2 segundos. 2 segundos em que eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter entrado em pânico ou começado uma discussão que duraria horas. Mas não fiz nenhuma dessas coisas. Eu, que durante 3 anos tinha engolido sapo atrás de sapo, que tinha sorrido quando ela me humilhou na frente da família inteira, que tinha respirado fundo quando comparou minha comida com a da ex do meu marido, que tinha mordido minha língua até sangrar em pelo menos 20 situações em que qualquer pessoa normal teria explodido muito tempo antes, eu disse apenas uma coisa: liga para sua mãe. Ela sempre escolheu você como favorita. Com certeza vai resolver. E desliguei. Coloquei o celular na cabeceira com a tela virada para baixo, ajeitei o travesseiro, fechei os olhos e voltei a dormir. Na manhã seguinte, a polícia estava à minha porta, mas não era para me prender. Era porque minha cunhada tinha desaparecido. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela manhã e tudo o que veio depois, preciso voltar ao começo. Porque essa história, ela não começa naquela ligação de 1h. Ela começa muito antes. Ela começa no primeiro dia em que conheci Renata, num almoço de domingo na casa da sogra, quando ela me olhou de cima a baixo com aquele sorriso de quem já decidiu que você não é bem-vinda antes mesmo de você abrir a boca. Aquele sorriso que não chega aos olhos, aquele que qualquer mulher reconhece quando vê, porque a gente aprende desde cedo a ler esses sorrisos. Eu reconheci e achei que era coisa de primeiro encontro, nervosismo, estranhamento normal entre pessoas novas. Passei a próxima hora inteira tentando ser simpática, tentando criar conexão, tentando mostrar que eu era uma pessoa boa e que amava o irmão dela de verdade. Ela me deixou tentando. Deveria ter prestado mais atenção naquele olhar, mas a gente nunca percebe a armadilha antes de já estar dentro dela. Meu nome é Juliana. Tenho 32 anos. Trabalho como fisioterapeuta em uma clínica particular há 7 anos. E me casei com Felipe há 4 anos depois de 3 anos de namoro. Sou de Belo Horizonte. Cresci numa família simples e trabalhadora. Fui a primeira da família a terminar a faculdade. E aprendi desde cedo que nada cai do céu e que as coisas que você quer na vida, você constrói com as próprias mãos. Felipe tem 35 anos. É engenheiro civil. Nasceu em São Paulo, mas se mudou para BH quando tinha uns 15 anos, quando a família dele transferiu. É o homem mais gentil, mais paciente e mais cego para as manipulações da própria família que eu já conheci na minha vida inteira. Isso não é crítica. Não estou falando isso com raiva ou com julgamento. Estou falando porque é a verdade mais pura que existe sobre ele. Quando você cresce dentro de uma dinâmica e ela é tudo que você conhece, quando aquele padrão existe desde antes que você teve vocabulário para descrevê-lo, você não enxerga o que está errado. Você só enxerga quando alguém de fora chega e começa a fazer as perguntas que ninguém nunca fez. Eu fui essa pessoa para Felipe, e Renata nunca me perdoou por isso. Ela tem 28 anos, 4 anos mais nova que o irmão. Bonita,
de um jeito que ela mesma sabe muito bem e usa como arma quando precisa. Aquele tipo de beleza que vem acompanhada de uma consciência total do efeito que causa. Inteligente, de um jeito que poderia ter levado ela muito longe na vida se ela tivesse direcionado essa inteligência para a construção ao invés de destruição. E possessiva com o Felipe, de um jeito que durante muito tempo eu achei que era só amor fraternal exagerado, até o dia em que parei de me convencer disso e fui encarar o que realmente era: controle. A necessidade doentia de ser a mulher mais importante na vida do irmão, independente do custo, independente de quem precisasse ser pisado no caminho. No começo, eu tentei de verdade, juro que tentei. Convidei ela para tomar café uma tarde de sábado. Mandei mensagem perguntando como ela estava depois de um resfriado que ela tinha mencionado num almoço de família. Comprei um presente de Natal caprichado, escolhi com cuidado, pensei no gosto dela. Elogiei o trabalho dela quando ela mudou de emprego. Perguntei sobre os planos dela, sobre o apartamento novo, sobre um curso que ela estava fazendo. Tentei de todas as formas possíveis criar uma relação de respeito e talvez até de amizade genuína. Porque eu sou assim. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que a maioria dos conflitos nasce de mal-entendido e que com boa vontade e paciência dos dois lados, quase tudo tem solução. Mas ela não queria solução. Ela queria que eu sumisse da vida do irmão dela. Os primeiros sinais foram sutis. Sabe aquela coisa que você sente, mas não consegue nomear? Aquela sensação de que algo está errado, mas quando você tenta colocar em palavras, parece exagero? Parece que você está sendo paranoica ou sensível demais? Foi exatamente assim. Um comentário aqui, um olhar ali, um silêncio carregado num momento que devia ser leve. Uma piada que não era piada. Uma preocupação que não era preocupação. Ela tinha um talento particular para fazer isso em situações em que eu não podia reagir sem parecer a louca da história. Sempre na frente de outras pessoas. Sempre com aquele tom de quem está só sendo honesta, ou só brincando, ou só se preocupando com o meu irmão. Impossível confrontar diretamente sem parecer que você estava criando caso do nada. O primeiro episódio que não consegui mais simplesmente ignorar foi num churrasco na casa da sogra, uns 3 meses depois do nosso casamento. Eu tinha passado a semana toda preparando uma torta de limão, porque Dona Sônia, minha sogra, tinha falado uma vez numa conversa casual que adorava torta de limão. Lembrei, fiz questão de aprender a receita direito. Testei 2 vezes antes no final de semana anterior, para ter certeza que ia ficar boa. Levei com aquele calor de quem fez com carinho de verdade, colocando o prato na mesa do buffet com um orgulho discreto, mas real. E Renata, de passagem, sem parar, sem nem me olhar diretamente, disse para a prima dela em voz perfeitamente calculada, alta o suficiente para eu ouvir, mas baixa o suficiente para ela negar se fosse confrontada. Nossa, a Camila fazia uma torta de limão que derretia na boca. Aquela sim era uma torta de verdade. A Camila era a ex-namorada de Felipe. Tinham namorado por 2 anos. A Renata adorava a Camila com uma intensidade que nunca fez sentido para mim, até o dia em que entendi que o que ela adorava não era a Camila em si, mas o fato de que a Camila era controlável. Aceitava os limites que a Renata definia. Ficava no lugar que a Renata determinava. Eu não ficava. E nunca ia ficar. Naquele dia engolido aquela situação todinha. Sorri para quem estava perto de mim como se nada tivesse acontecido e fingi que não tinha ouvido nada. Mas no carro, voltando para casa, senti um nó na garganta que demorou 2 horas para desfazer. Felipe nem percebeu. Estava animado, cantando junto com o rádio, feliz com o churrasco da família, falando sobre o jogo que tinham assistido juntos. E eu olhava para ele com aquele amor enorme que eu sentia e também com aquela sombra nova, aquela dúvida pequena que a Renata tinha plantado com precisão cirúrgica. Será que ele também acha que a Camila era melhor do que eu? Será que ele também compara? Será que para ele eu também não sou suficiente? Esse era o jogo dela, plantar a semente da dúvida. Em mim, em Felipe, em qualquer pessoa do círculo que pudesse influenciar. E fazer isso de um jeito tão suave, tão envolvido em sorrisos e preocupações fingidas, que quando você tentava explicar para alguém de fora o que estava acontecendo, você mesma terminava a explicação se perguntando se estava inventando o problema. Mas antes de continuar, quero fazer um pedido especial para você que está aqui comigo agora. Se essa história está tocando em algo dentro de você, se você já sentiu esse desconforto que estou descrevendo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando esses relatos de mulheres reais.
Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo agora. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir vai te deixar sem chão. Felipe e eu nos conhecemos numa situação que até hoje me faz sorrir quando lembro. Eu estava numa farmácia, de pijama. Era uma terça-feira à noite por volta das 11 horas, comprando remédio para uma enxaqueca que tinha começado à tarde e que eu tinha tentado ignorar até a hora que ficou impossível ignorar. Fui de pijama mesmo, porque não estava com disposição para me arrumar, e a farmácia era pertinho de casa, aquela cara de quem definitivamente não quer encontrar ninguém conhecido. Ele estava na fila na minha frente, de camisa social toda amassada, como se tivesse ficado com ela dobrada no fundo de uma mochila o dia inteiro, comprando band-aid porque tinha se cortado tentando montar uma estante sozinho no apartamento que tinha acabado de alugar. A atendente demorou muito. O sistema caiu, depois voltou, depois ela precisou chamar o gerente para uma coisa qualquer, e no meio de tudo isso, a gente começou a conversar por pura necessidade social de ter algo para fazer enquanto esperava. Quando finalmente saímos da farmácia, 40 e poucos minutos depois, já tínhamos marcado de tomar um café no final de semana seguinte. Não era o plano de nenhum dos dois. Ele não tinha saído procurando namorada. Eu não tinha saído procurando namorado, de pijama numa farmácia às 11 da noite. Mas às vezes, as melhores coisas entram na sua vida exatamente quando você não está tentando. Namoramos 3 anos. Foram anos bons, com os problemas normais de qualquer relacionamento entre dois adultos que têm vida própria, opiniões próprias e histórias diferentes. Nada que a gente não conseguisse resolver conversando. Felipe é um homem que escuta de verdade, que não foge de conversa difícil, que pede desculpa quando erra sem aquele drama todo de quem sente que pedir desculpa é fraqueza, que esperava o mesmo de mim. Em 3 anos, tivemos desentendimentos, claro que tivemos, mas nunca uma situação que fizesse algum de nós dois questionar se estava no lugar certo. Tínhamos construído algo sólido, algo em que eu confiava de verdade, algo que parecia feito para durar. O que eu não tinha calculado direito, e que provavelmente eu não poderia ter calculado de verdade até estar dentro, era o peso que a família do Felipe teria na nossa vida depois que a gente casou. Não a família toda. A sogra era uma mulher boa, com as limitações dela, mas essencialmente boa. O pai tinha falecido quando Felipe era adolescente. Havia uma prima, a Letícia, que eu gostava genuinamente. Não era a família toda, era a Renata, era só ela. Mas ela era suficiente para mudar a temperatura de tudo. Durante o namoro, o convívio era mais esparso. Almoço de domingo aqui, aniversário ali, Natal em família, Réveillon junto. Dava para manter uma relação superficialmente cordial, sem maiores problemas. Ela fazia os comentários, eu desviava, Felipe não percebia e a vida seguia. Mas depois do casamento, quando eu me tornei oficialmente parte da família, quando comecei a frequentar a casa da sogra toda semana, quando os almoços viraram rotina e não visita eventual, quando as fronteiras começaram a ser testadas com uma frequência que antes não era possível, aí o padrão ficou impossível de ignorar. Ficou impossível para mim. Continuou totalmente invisível para Felipe. Ela ligava para ele todos os dias. Todos os dias. Não estou usando hipérbole. Todos os dias, às vezes 2 vezes, para falar sobre literalmente nada, sobre o trabalho dela, sobre uma série que estava assistindo, sobre uma amiga que tinha feito alguma coisa que ela achava errado, sobre o carro que estava com problema, sobre a academia que estava pensando em trocar, sobre uma receita que tinha tentado fazer, coisas que qualquer adulto funcional resolve sozinho ou conversa com sua própria rede de amizades. Para Renata, o Felipe era a âncora de toda decisão, grande ou pequena. Era a pessoa que precisava ser consultada antes de qualquer movimento. Era o árbitro de todas as situações da vida dela. E ele atendia. Sempre atendia. Porque para ele era completamente normal. Era assim que tinham crescido. Era o padrão que existia há mais de 2 décadas. E a entrada de uma esposa na equação não ia simplesmente dissolver um padrão de 28 anos. Certa noite, eu fiz a pergunta com cuidado. Escolhi o momento, escolhi o tom, fiz da maneira mais gentil e curiosa que conseguia. Você acha que a Renata liga com uma frequência um pouco incomum? Ele riu. Não de maldade, daquele jeito de quem acha que você não entende algo óbvio. Ela sempre foi assim, amor. Desde que a gente era criança. É o jeito dela. É como a gente se relaciona. Não tem nada de mais nisso. E fechei o assunto, por enquanto. Porque percebi naquele momento que qualquer questionamento sobre esse padrão de ligações seria interpretado como ciúme da minha parte, como possessividade,
como insegurança. E eu não estava preparada para essa conversa ainda. O problema não eram as ligações em si. Era o que vinha junto com elas. Renata tinha desenvolvido ao longo de anos uma habilidade muito específica de usar cada contato com o irmão como oportunidade de plantar alguma coisa. Um comentário que parecia neutro, mas deixava uma impressão. Uma história sobre uma pessoa conhecida que tinha uma semelhança suspeita com alguma situação nossa. Uma preocupação formulada como pergunta que, na verdade, era acusação disfarçada. Ela usava o que eu comecei a chamar mentalmente de técnica do veneno suave. Nunca atacar de frente. Nunca dizer algo que pudesse ser confrontado diretamente, mas sempre deixar uma sombra, uma dúvida, uma insatisfação que crescia no silêncio. Um exemplo que ficou gravado na minha memória com clareza total. Numa manhã de domingo, Felipe atendeu uma ligação da Renata enquanto a gente ainda estava na cama. Eu fingi estar dormindo, mas escutei toda a conversa. Ela estava contando sobre uma amiga, uma tal de Patrícia, que tinha acabado de se divorciar porque o marido sentia que ela colocava a carreira antes da família. É muito triste, ela disse, quando a mulher perde o foco do que realmente importa, sabe? A família, o marido, a gente que ela escolheu. E então, num tom de quem está pensando em voz alta, sem nenhuma malícia aparente, ela disse: "Fico pensando, sabe? A Juliana também é muito focada na carreira dela. Não que seja errado, é bonito até essa dedicação. Mas espero que vocês dois consigam se alinhar nessa questão antes de ter filhos, porque aí fica mais difícil de conciliar." Pronto, desligou, como se fosse nada, como se fosse só preocupação de irmã. Como se não tivesse acabado de plantar na cabeça do meu marido a ideia de que eu poderia ser o tipo de mulher que prioriza carreira acima de família, que talvez eu não fosse adequada para a maternidade, que talvez houvesse um desalinhamento entre nós que ele devia ficar de olho. Quando Felipe desligou e se virou para mim, vi nos olhos dele uma expressão que ele tentou esconder e que eu reconheci imediatamente. Uma hesitação de fração de segundo, minúscula, mas estava lá. A semente tinha sido plantada. "Bom dia", disse, fingindo ter acordado naquele momento. "Bom dia", ele respondeu. Pausa. "Você está feliz com o nosso ritmo de vida? Acha que a gente tem se dedicado o suficiente um para o outro?" Pergunta legítima. Pergunta saudável, inclusive, num relacionamento. Mas feita naquele momento, depois daquela ligação, depois daquela conversa específica, era a semente da Renata germinando em tempo real. E eu estava assistindo, sem conseguir fazer absolutamente nada a respeito, sem expor que eu tinha ouvido tudo. "Estou muito feliz", respondi com sinceridade. "Acho que a gente se dedica bem um ao outro." "Por que?" pergunta. "Só pensando sobre o futuro." Silêncio. E eu deitei a cabeça de volta no travesseiro com um peso no peito que não era meu, era dela. Era o veneno dela, instalado na cabeça do meu marido, transbordando para o nosso domingo de manhã. As tentativas dela de criar distância entre nós foram escalando ao longo dos meses seguintes, de formas que me custaram muito. Ela tinha uma habilidade impressionante de identificar as coisas que eram importantes para mim e criar conflitos exatamente nesses pontos. No meu aniversário de 30 anos, que eu tinha planejado com quase 3 meses de antecedência, que seria uma festa com as minhas amigas mais próximas num restaurante que eu tinha reservado com antecedência, ela entrou em crise emocional na tarde daquele dia e pediu que o Felipe ficasse com ela porque estava se sentindo muito sozinha e com pensamentos ruins. Ele foi. Chegou na minha festa 2 horas depois que eu tinha entrado, com aquela cara pesada de quem está dividido entre 2 coisas importantes, de quem carrega a culpa por cada escolha que faz, porque alguém na vida dele usa a culpa como corrente. Nunca vou esquecer aquele momento. Estava na pista de dança com as minhas amigas, tentando estar presente, tentando curtir aquele dia que era meu, e vi ele entrar pela porta com aquele peso, e ao invés de raiva, senti tristeza. Não por mim, por ele. Porque ele não via que estava sendo usado. Porque aquela mulher que ele amava e queria proteger, usava esse amor como instrumento de controle. "Por que você não disse não?" perguntei mais tarde, quando chegamos em casa. "Ela precisava de mim. Eu também precisava de você. Era meu aniversário de 30 anos, Felipe. 30 anos. Eu tinha planejado esse dia. Eu sei. E eu errei.
Me desculpa, mas ela estava mal de verdade. Ela estava mal de verdade? Ou ela estava te impedindo de estar na minha festa porque não suporta que você priorize outra pessoa? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Um silêncio que não era ausência de resposta. Era a presença de uma pergunta que ele não estava pronto para responder. O que machucava mais profundamente não era só o que a Renata fazia. Era a dúvida que ela conseguia instalar no Felipe. E era a dúvida que ela conseguia instalar em mim. Porque quando você ouve por tempo suficiente, você está exagerando, você está sendo injusta, você implica com ela sem razão, você começa a se perguntar se talvez eles estejam certos, se talvez você seja o problema, se talvez sua percepção esteja distorcida por alguma insegurança que você não reconhece em si mesma. E essa dúvida, ela é o objetivo real do veneno suave. Não é convencer o Felipe, é fazer você se convencer de que está errada. Por muitos meses lutei contra essa dúvida. Tinha dias em que acordava decidida a não deixar mais aquela situação afetar minha paz e terminava o dia exausta de tanto tentar ser sensata e equilibrada numa dinâmica que era completamente desequilibrada. Tinha dias em que pensava em desistir da batalha, não do casamento, mas de tentar fazer o Felipe enxergar, deixar para lá, aceitar que esse era o preço da vida que eu tinha escolhido e pagar sem reclamar. Mas algo em mim se recusava, algo insistia que eu não estava louca, que o que eu estava vivendo era real, que minha percepção estava certa. E essa voz, pequena mas persistente, foi o que me manteve em pé nos momentos mais difíceis. O ponto de ruptura veio de um jeito que não foi um momento único e dramático. Foi o acúmulo. Foi a gota que transbordou depois de um copo que tinha passado anos sendo enchido com precisão e paciência, que só agora eu conseguia enxergar em toda a sua extensão. Mas se eu tivesse que apontar o momento em que algo mudou de forma irreversível dentro de mim, seria uma manhã de quarta-feira, 8 meses atrás, quando Felipe chegou para o café da manhã, com um sorriso que eu não via há meses. Ele tinha sido promovido. Uma promoção grande, do tipo que muda patamar mesmo. Novo cargo, novo salário, novas responsabilidades, reconhecimento de anos de trabalho duro e consistente. Ele me contou antes de qualquer outra pessoa. Antes da mãe, antes da irmã, antes dos amigos. Me contou com os olhos brilhando, com aquela voz de quem está tentando conter uma emoção grande demais para a garganta. Chorou um pouco. Eu também. Comemoramos com um jantar só nós dois. Champanhe. A mesa com velas que eu coloquei às pressas enquanto ele tomava banho. Foi uma noite linda. Uma daquelas noites que ficam guardadas nas partes boas da memória para sempre. 2 dias depois, Renata ligou. Eu estava no sofá trabalhando no computador. Felipe atendeu na sala mesmo, sem se afastar. Ouvi o lado dele da conversa. Ela tinha uma dívida, um valor expressivo que ela tinha guardado para conversar na hora certa. E a hora certa era exatamente agora que o irmão tinha sido promovido e o salário tinha subido. Dívida de cartão de crédito acumulada ao longo de vários meses, com juros, mais algumas compras que ela tinha feito sem muito planejamento. Queria um empréstimo, sem prazo definido de devolução. Você é meu irmão. Eu confio mais em você do que em qualquer banco do mundo. Claro que confiava. Banco cobra juros. Irmão não cobra nada. Felipe ficou em silêncio por um bom tempo depois que ela terminou de falar. Disse que ia pensar. Desligou. Se virou para mim. Eu olhei de volta para ele do sofá com o computador no colo. Ficamos em silêncio por um momento que durou mais do que deveria. Você vai emprestar? Perguntei. Ela é minha irmã, Juliana. Isso não respondeu minha pergunta. Ele passou a mão no cabelo, aquele gesto dele de quando está desconfortável, de quando quer resolver um problema, mas não encontra a solução que o satisfaz. Ela está em aperto. Felipe, disse com calma, mas com firmeza. Você foi promovido há 2 dias. Ela ficou sabendo, esperou 2 dias e ligou para pedir dinheiro sem prazo de devolução. Você não acha que o timing disso é no mínimo questionável? Você está sendo injusta. E foi aí. Nessa frase, você está sendo injusta. Não era a primeira vez que ele dizia isso quando o assunto era a Renata. Era a resposta padrão. Você está exagerando. Você está sendo injusta. Você implica com ela, como se o problema fosse sempre minha percepção e nunca a realidade que eu estava vivendo dentro da minha própria casa.
Naquela noite, não dormimos bem. Foi a primeira vez que tivemos uma discussão de verdade sobre a Renata, sem rodeios, sem eu suavizando as bordas para não parecer que estava atacando. Coloquei na mesa coisas que tinha guardado por meses: a festa de aniversário, os comentários na frente da família, as ligações diárias sem propósito concreto, a semente de dúvida que ela plantava sistematicamente sobre mim e sobre nossa relação. Ele ouviu, mas ouvia como alguém que está esperando a vez de defender, não como alguém que está genuinamente abrindo espaço para entender. Ela me liga porque se sente sozinha. Ela é assim, sempre foi. Ela faz esses comentários porque se preocupa com você. Não é maldade, é o jeito dela. Ela não foi à sua festa porque estava mal. Não foi cálculo. Para cada coisa que eu apresentava, havia uma justificativa pronta. E as justificativas não eram mentiras, eram perspectivas parciais. A perspectiva de alguém que tinha amado a irmã a vida inteira e havia construído, ao longo de décadas, uma narrativa sobre ela que era muito difícil de desmontar com palavras. Foi depois dessa conversa que tomei uma decisão silenciosa e definitiva. Se ele não conseguia ver através das minhas palavras, eu precisava mostrar através de evidências. Não com raiva, com metodologia. Comecei a prestar atenção de um jeito completamente diferente. Não o tipo de atenção agitada de quem está procurando confirmar uma suspeita. O tipo de atenção calma e sistemática de quem está documentando uma realidade. Comecei a anotar um caderninho pequeno, de capa azul, que ficava na gaveta da mesa de cabeceira. Datas, horários, o que ela dizia, o contexto em que dizia, o que acontecia antes e depois. Linha do tempo. Padrão. Porque padrões contam histórias que palavras avulsas nunca conseguem contar com a mesma clareza. A primeira descoberta veio por acaso, não de anotação. Eu estava arrumando o armário do nosso quarto numa tarde de sábado, reorganizando umas caixas no fundo que a gente nunca mexia, e encontrei um envelope de papel com cartões antigos que Felipe guardava há anos, desses que você guarda sem saber direito por quê, meio por hábito, meio por afeto. Passei os olhos sem nenhuma intenção de ler nada, mas um cartão caiu aberto no chão. Era de 2 anos atrás, de quando Felipe fez 33 anos, antes do nosso casamento. O cartão era da Renata. Abri completamente por um impulso que nem sei explicar. E lá estava, na letra dela, uma frase que grudou no meu peito e ficou. Espero que você encontre uma mulher que te mereça de verdade. Uma que fique, não como as anteriores, no plural. Como se houvesse um padrão de abandono nas relações do irmão. Como se todas as mulheres inevitavelmente fossem embora. Ou como se ela garantisse que isso acontecesse. Fui buscar mais, mas com cuidado, sem invadir privacidade, sem mexer em nada que não fosse meu por direito, mas observando, conversando com as pessoas certas. A prima Letícia sempre foi mais aberta comigo do que a maior parte da família. Combinei de tomar um café com ela numa tarde sem nenhuma agenda declarada, só para conversar. Depois de um tempo, de forma natural, mencionei que às vezes sentia que a Renata não me aceitava muito bem. Letícia ficou quieta por um momento, com aquela expressão de quem está decidindo até onde pode ir. Então disse: "Olha, não é meu lugar falar sobre isso, você entende? Mas você não é a primeira, não sou a primeira. Antes de você, teve a Camila. E antes da Camila, a Priscila, que namorou com o Felipe por quase 2 anos. Com a Priscila foi mais agressivo, foi briga aberta. A Renata criou situações que deixaram a família toda contra ela, até ela não aguentar mais e sair. Com a Camila foi mais sutil, comentários, plantação de dúvidas, até o Felipe começar a questionar a relação sem entender direito por quê. Com você está sendo ainda mais cuidadosa porque você é esposa, não namorada. Mas o padrão é o mesmo." Fez uma pausa. "Só estou te contando porque acho que você merece saber." Fiquei parada com o café esfriando na minha frente, processando. Não era paranoia, não era exagero. Era um padrão documentado em pelo menos 3 relacionamentos do irmão. Uma mulher que tinha passado anos aperfeiçoando a técnica de destruir os vínculos afetivos do irmão, sempre envolto no manto de preocupação e amor fraternal, sempre saindo como a irmã dedicada que só queria o melhor para ele. Voltei para casa com uma clareza que não tinha antes, e com uma raiva que controlei com toda a força que tinha, porque raiva sem estratégia é só barulho. E eu não queria barulho. Queria resultado. Tentei um confronto direto algumas semanas depois. Convidei Renata para um café só nós duas, sem Felipe, sem família, sem plateia. Ela aceitou com uma surpresa que mal escondeu.
Acredito que achou que eu ia pedir trégua, ou implorar pela amizade dela, ou fazer algum tipo de gesto de rendição. Não era isso. Sentamos numa cafeteria no bairro dela e depois das formalidades iniciais, eu olhei diretamente nos olhos dela e disse com calma: Renata, eu sei o que você fez com a Priscila e com a Camila. E eu sei o que você está tentando fazer comigo desde que eu e o Felipe casamos. Quero que você saiba que eu sei e que isso não vai funcionar comigo. Por um momento, o rosto dela perdeu toda a compostura. Por um momento. Depois o sorriso voltou, daquele jeito controlado e preciso. Não sei do que você está falando, Juliana. Fico surpresa que você chegue em mim com esse tipo de acusação sem fundamento. Não é acusação. É constatação baseada em evidência. Você está com ciúmes da minha relação com meu irmão. Isso é muito triste e revela muito sobre você. O que revela muito sobre você é uma mulher adulta que não consegue aceitar que o irmão tem uma esposa e uma vida própria. Ela se levantou da cadeira, empurrou levemente a xícara de café para o meio da mesa, como se fosse um gesto de encerramento de cena, e disse: Vou fingir que essa conversa não aconteceu. Por consideração ao Felipe, saiu, deixando o perfume dela no ar e a certeza de que eu tinha despertado algo que daqui para frente não ia ficar quieto. Eu estava certa, mas ainda não sabia de que forma as coisas iam se mover. Naquele período, havia noites em que deitava ao lado do Felipe e ficava olhando para o teto com pensamentos que não paravam. Tinha me tornado uma pessoa que anotava conversas em caderninho, que tomava cafés estratégicos, que coletava evidências como se fosse um caso a resolver. Essa não era a mulher que eu conhecia em mim mesma antes de tudo isso, e ao mesmo tempo me perguntava: qual seria a alternativa real? Continuar engolindo? Continuar sendo invisivelmente destruída enquanto mantinha o sorriso de esposa feliz? Não era uma opção que eu conseguia aceitar para mim mesma. Uma noite Felipe dormiu abraçado comigo, o braço pesado no meu ombro, a respiração dele regular e calma. Eu fiquei acordada. Senti o calor dele, o peso dele, essa presença que eu amava e que era a razão de tudo aquilo. E pensei com uma clareza absoluta: eu amo esse homem. Amo essa vida que a gente está construindo. E não vou deixar que ninguém, nem a própria irmã dele, derrube isso sem que eu faça de tudo que estiver ao meu alcance para impedir. Não com agressividade, não com drama, com verdade, com paciência, com a determinação de quem sabe o que está protegendo. A reviravolta real começou de um jeito que eu não tinha planejado, e talvez seja exatamente por isso que foi tão poderosa. As melhores reviravoltas são as que a vida escreve sozinha, quando você finalmente parou de forçar o resultado e começou a simplesmente estar atenta ao que estava acontecendo. 3 semanas antes da ligação de 1 da manhã, recebi uma mensagem que não era para mim. Ou melhor, era para o grupo de família do WhatsApp, mas claramente não era para o grupo de família do WhatsApp. Renata estava tentando encaminhar algo para alguém e encaminhou para o grupo por erro. A mensagem encaminhada era um trecho de uma conversa de texto dela com um número que eu não tinha salvo, identificado apenas pelos últimos 4 dígitos. E nela, na letra fria de um texto de WhatsApp, estava escrito literalmente o seguinte: o Felipe finalmente foi promovido. Agora é a hora de acionar o plano. Preciso que ele precise de mim de verdade antes que ela se instale definitivamente. O plano. Essa palavra específica. Não era insinuação, não era interpretação. Era a palavra plano, usada por ela, sobre o irmão, sobre mim, sobre criar uma situação de necessidade. Ela percebeu o erro em segundos. A mensagem sumiu do grupo quase na hora que apareceu, mas eu já tinha visto. E eu tinha tirado print antes que sumisse. 6 seconds. Vi, reconheci, tirei o print, guardei. Guardei esse print com o cuidado que você guarda algo que pode mudar tudo. Não mostrei para ninguém, nem para o Felipe. Ainda não. Precisava entender mais. Precisava saber qual era o tal plano, como ele se desdobraria antes de jogar a mão. Não queria mostrar uma prova e ser respondida com uma explicação que ela tivesse tempo de preparar. Queria que as coisas chegassem ao ponto onde a explicação não fosse mais possível. E então veio a madrugada. O celular às 1h17. A voz dela com aquela frieza impressionante. 50 mil reais. Meu irmão precisa. Você como esposa tem obrigação de pagar. O plano era esse: criar uma crise financeira urgente, de madrugada, quando as pessoas não estão no seu melhor estado para pensar, e usar o meu amor e lealdade de esposa como justificativa para uma transferência enorme. E se eu recusasse, o plano provavelmente previa que eu pareceria a vilã, a esposa que não ajuda a família, a mulher que coloca dinheiro acima do irmão do marido. Era uma armadilha,
uma bem construída. Só que ela tinha calculado errado uma coisa. Ela pensava que eu ainda era a mulher de 3 anos atrás, a que engolia em silêncio, com medo de parecer injusta. Não era mais. Liga para sua mãe, disse, e desliguei. E dormi. Na manhã seguinte, o interfone tocou cedo. 2 policiais, uniformizados. Desci para atender com Felipe ao meu lado, que tinha acordado com o movimento. Olhei para os 2 do lado de fora e senti o frio no estômago que a presença da polícia provoca, mesmo quando você não fez absolutamente nada. Juliana Ferreira de Oliveira? O mais velho perguntou. Sou eu, senhora. A senhorita Renata Carvalho deu entrada numa delegacia de madrugada, registrando um boletim de ocorrência contra a senhora. Ao meu lado, senti Felipe ficar completamente imóvel. Ela alega que a senhora se recusou a ajudá-la num momento de emergência e que essa recusa configuraria uma situação de abandono de vulnerável. Houve uma pausa. Qual era a emergência? Perguntei com a voz calma, que eu não sabia de onde estava saindo. Segundo o boletim registrado, ela estava em dificuldade financeira e pediu uma transferência de R$50 mil à senhorita. O policial fez uma pausa muito pequena, do tipo que as pessoas fazem quando estão processando o absurdo do que estão dizendo. Quando a senhorita se recusou, ela registrou que a recusa representava negligência. Entendo, disse. No entanto, ele continuou. Após análise inicial, a delegada responsável entendeu que não há base legal para nenhuma acusação contra a senhora. Viemos apenas para informar sobre o registro. Respirei fundo. Mas há outra questão. A senhorita Renata saiu da delegacia por volta das 3 da manhã e desde então não foi localizada. A mãe registrou o desaparecimento esta manhã cedo. A senhora tem qualquer informação sobre o paradeiro dela? Não tinha, mas enquanto ouvia a pergunta senti com clareza o que tinha acontecido. O plano tinha falhado de um jeito que ela não tinha previsto. Usar a polícia como pressão contra mim devia funcionar como ameaça. Eu ficaria assustada, correria para o Felipe com culpa, talvez transferisse o dinheiro por medo do desdobramento legal, ou pelo menos ficaria numa posição enfraquecida de quem recusou ajudar a família em momento de crise. Mas não tinha funcionado, e agora ela estava em algum lugar lidando com as consequências de uma jogada que tinha saído completamente de controle. Os policiais foram embora. Felipe ficou parado na porta por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. O sol da manhã entrava pela janela do corredor. O cachorro farejava os pés dos policiais que tinham ido embora. E Felipe estava ali com aquela expressão que eu nunca tinha visto nele antes, nem nos piores momentos dos últimos anos. Não era raiva, não era confusão, era vergonha. Era o início de um entendimento que tinha demorado demais para chegar, mas que tinha chegado e não tinha mais como não chegar. Ela foi à polícia, disse ele baixinho, contra você, porque você não transferiu R$50 mil de madrugada. Foi. Meu Deus! Fui buscar o celular. Abri a imagem do print da mensagem do WhatsApp e mostrei para ele sem dizer nada. Sem introdução, sem discurso, sem eu te falei. Só coloquei na mão dele. Ele leu. A linha do rosto dele mudou enquanto lia. Releu. Ficou com os olhos naquela tela por tempo suficiente para ler umas 5 vezes mais. O plano, disse finalmente, quase em voz baixa demais para eu ouvir. Era isso? Eu não sei todos os detalhes, mas essa palavra está lá. Ela escreveu, e chegou por engano para o grupo. Ele se sentou no sofá com aquele peso enorme. Não o peso de quem está processando uma surpresa. O peso de quem está finalmente nomeando algo que sabia, em algum nível, que existia, mas que havia escolhido não nomear por tempo demais. Fui buscar o caderninho azul. Sentei do lado dele e coloquei na mesa com calma, aberto na primeira página de anotações. Não transformei aquilo em momento de acusação. Não disse, olha tudo o que ela fez. Disse, quero te mostrar o que fui registrando ao longo dos últimos meses, porque precisava que você pudesse ver o padrão que eu estava vendo. E ele leu. Levou mais de 1 hora. Ficou em silêncio a maior parte do tempo, só passando as páginas. Às vezes parava numa entrada específica com a expressão de quem está conectando pontos. Ela fez isso com a Priscila também, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Você sabia? Perguntei. Eu suspeitei na época, mas era mais fácil não acreditar. Era mais fácil achar que era incompatibilidade, que elas não se encaixavam, que a relação simplesmente não deu certo. Silêncio. Eu deixei que minha irmã destruísse os meus relacionamentos. Ficou olhando para o caderno. Eu deixei que ela te destruísse a você. Ela não me destruiu, disse com firmeza. Tentou, mas não conseguiu. Ele me olhou. Porque você é muito mais forte do que ela calculou. Porque eu não estava disposta a ir embora sem lutar pelo que é meu.
A Renata foi encontrada no fim da tarde daquele dia, hospedada num hotel a 40 minutos de distância. Estava bem fisicamente. Tinha passado aquelas horas sozinha com as consequências do que tinha feito e com o plano que tinha falhado. Felipe foi até lá no dia seguinte, sozinho, como devia ser. Ficaram horas conversando. Quando voltou, tinha os olhos vermelhos e aquela expressão de quem acabou de fazer algo que era necessário e doloroso ao mesmo tempo. Ela cresceu acreditando que eu era dela, me disse. A mamãe alimentou isso sem perceber, colocando ela sempre no papel de quem precisa de proteção e eu no papel de quem protege. Por décadas. E ela internalizou de um jeito que ela genuinamente acredita que está me ajudando quando faz essas coisas. Respirei. Isso não a torna menos responsável, disse. Eu sei. E eu disse isso para ela com clareza que nunca tive antes na minha vida. E ela tentou negar, depois tentou justificar, depois chorou de um jeito diferente. Não sei explicar, mas pareceu mais real. E então, com aquela voz de quem está colocando algo muito pesado no chão, após carregar por tempo demais, ele disse: Eu sinto muito, por tudo, por todos esses anos, por não ter visto antes, por ter te deixado sozinha nessa situação quando eu devia ter estado do seu lado. Não disse, eu te falei. Não disse, finalmente. Só peguei a mão dele. E ficamos assim por um tempo que não precisou de nenhuma palavra. As consequências de tudo aquilo não foram simples, nem rápidas, nem limpas. Nunca são. A vida não funciona como episódio final de série, em que todos aprenderam a lição e o crédito rola enquanto o sol se põe de forma bonita no fundo. A vida é mais complicada do que isso, mais humana e, no fundo, mais interessante. Felipe teve a conversa com a Renata no hotel e depois mais uma conversa em casa, com a dona Sônia presente também. Aquela foi a conversa difícil. A que colocou na mesa, na frente de todo mundo, os padrões de décadas dentro daquela família que nunca tinham sido nomeados abertamente. Dona Sônia, que eu sempre tinha imaginado como neutra ou levemente cúmplice da Renata, simplesmente por nunca ter interferido, fez algo que me surpreendeu completamente. 2 dias depois de tudo isso, ela me ligou, pessoalmente, sem Felipe na linha. Disse que sabia e que tinha sabido por muito tempo que a filha tinha problemas com os relacionamentos do irmão. Disse que havia feito vistas grossas por anos, porque não queria conflito dentro de casa. Disse que estava errada. Não era a sogra que eu esperava ouvir, mas era real. E importou mais do que eu poderia expressar com palavras. Com a Renata, a relação ficou diferente. Não acabou, mas os limites foram estabelecidos de um jeito que nunca tinham sido. E dessa vez não foi só eu colocando os limites de um lado enquanto Felipe ficava em posição neutra. Foi Felipe, firme, claro. Com o amor de irmão intacto, mas sem o ponto cego que havia permitido o padrão por tanto tempo. E a diferença de quando o limite vem do irmão versus quando vem da cunhada é enorme. Ela não podia mais usar o argumento de que eu era ciumenta, ou possessiva, ou injusta. O irmão estava dizendo as mesmas coisas que eu tinha dito por 3 anos. E ele era o espelho que ela não tinha como rejeitar. Renata começou terapia. Era algo que a família havia sugerido em diferentes momentos ao longo dos anos e que ela sempre recusava com uma combinação de orgulho e deflexão. Não sei se vai funcionar. Não sei se ela vai conseguir, de verdade, entender o que estava fazendo e mudar o padrão. Esses processos são longos, difíceis e dependem de uma vontade genuína de mudar que eu não posso medir de fora. Mas o fato de ela ter começado, depois de tudo, é uma coisa, um passo, mínimo, mas real. A dívida que ela queria que eu pagasse de madrugada, não transferi nada. Nunca iria, mas Felipe e ela chegaram a um acordo sobre um valor menor que ele estava genuinamente disposto a ajudar, com prazo definido de devolução, documento por escrito, adulto falando com adulto, sem eu no meio, sem eu precisar ser a guardiã das finanças do casal contra as demandas da cunhada. Esse nunca foi meu papel. E não é mais. O que aconteceu com Felipe e comigo depois de tudo isso foi algo que eu não estava esperando e que talvez tenha sido o presente mais inesperado de toda essa história difícil. A gente ficou mais próximo, não de um jeito performático, de casal que superou a crise e posta foto com frase motivacional, de um jeito mais silencioso e mais profundo, porque a crise forçou conversas que a gente evitava, forçou Felipe a olhar para dinâmicas familiares que tinha nunca questionado, forçou ele a me ver não como a mulher que implicava com a irmã por ciúme, mas como a mulher que estava sendo silenciosamente sabotada e que mesmo assim tinha escolhido não ir embora. E quando ele finalmente me viu assim,
Algo entre a gente mudou de um jeito que é difícil de descrever com precisão. Uma camada de distância que eu nem sabia que estava lá foi embora. E o que ficou foi algo mais limpo, mais honesto, mais próximo da relação que eu sempre soube que podíamos ter. Lembro de uma noite, umas 2 semanas depois de tudo aquilo ter se assentado. Estávamos jantando em casa. Uma coisa simples, macarrão ao sugo que eu tinha feito sem nenhuma cerimônia, o cachorro dormindo debaixo da mesa como sempre faz. E Felipe parou no meio da refeição, colocou o garfo no prato, me olhou com aquela expressão aberta que eu amo nele e disse: "Você nunca desistiu." Não era pergunta, era constatação. Não. Por quê? Pensei por um segundo de verdade antes de responder. Porque eu sabia que você era capaz de enxergar. Precisava só encontrar a hora certa. Ficamos em silêncio. E então, eu sinto muito por ter demorado tanto. Você merecia ter sido ouvida desde o começo. Eu sei que sente. Já passou. E tinha passado. De verdade. Completamente. O que essa história toda me ensinou vai além das coisas óbvias sobre manipulação e dinâmicas familiares tóxicas. Ensinou coisas sobre mim mesma que eu não sabia que precisavam ser aprendidas. Aprendi que calma não é fraqueza, que observar antes de agir não é passividade, que há uma diferença enorme entre aguentar em silêncio por medo e esperar o momento certo por estratégia. Passei muito tempo me sentindo fraca por não explodir, por não confrontar de forma dramática, por escolher a paciência como resposta quando meu interior estava em chamas. Achava que minha contenção era um defeito de personalidade. Descobri que era a minha maior força. Aprendi também algo importante sobre como a verdade funciona. Você não prova a verdade para alguém que não quer ver através de argumentos. Argumentos são respondidos com contra-argumentos, com defesas, com a lealdade de quem não quer acreditar. Você prova a verdade com tempo, com consistência, com evidências que se acumulam até que o peso dela se torne impossível de negar. Isso é mais eficiente e mais respeitoso do que qualquer confronto emocional que eu poderia ter feito nos anos anteriores. E talvez o aprendizado mais importante de todos seja este: eu não estava errada. Eu sei que parece óbvio de dizer dessa forma, mas para alguém que passou anos ouvindo "você está exagerando", "você está sendo injusta", "você implica com ela sem razão", para alguém que chegou a duvidar da própria percepção em noites de insônia, chegar ao momento em que a realidade confirma de forma inequívoca que você estava certa, que sua intuição não estava te traindo, que você não estava inventando, que você não era louca, isso tem um peso que não cabe em palavras. É como respirar fundo depois de muito tempo, segurando o ar sem perceber. Existe uma coisa que preciso dizer para quem está me assistindo agora. Talvez você esteja vivendo uma versão dessa história. Talvez seja cunhada, sogra, familiar do seu parceiro, ou alguém do seu próprio círculo que faz exatamente o que a Renata fazia. Planta dúvidas, age com veneno suave, faz você questionar sua percepção, faz seu parceiro questionar você, trabalha silenciosamente para desmontar o que você construiu. E talvez você esteja exatamente naquele ponto em que eu fiquei por muito tempo, o ponto em que você já não sabe mais com certeza se o problema é você ou se o problema é ela. Eu quero que você ouça isso com toda a atenção. Sua intuição está certa. Se você sente que algo está errado de forma sistemática, algo está errado. Não é ciúme, não é insegurança sem fundamento, não é sensibilidade exagerada. Você conhece sua realidade de dentro. Você está vivendo sua própria vida. E quando uma situação sistematicamente te faz sentir menor, te faz andar em ovos dentro da sua própria casa, te faz duvidar de você mesma enquanto a outra pessoa continua intacta e aclamada, isso não é problema seu. Isso é o efeito de algo que está sendo feito com intenção. Você não precisa ser perfeita para merecer respeito. Você não precisa provar que é melhor ou mais elegante ou mais contida do que aquela pessoa para ter direito ao seu lugar. Você precisa ser real, observadora, fiel a si mesma e corajosa o suficiente para não aceitar ser invisivelmente destruída. As provas aparecem. A verdade tem uma teimosia própria que eventualmente supera qualquer manipulação, por mais cuidadosamente construída que seja. E o amor que é verdadeiro, o amor que foi construído com consistência e honestidade, esse amor encontra o caminho de volta, mesmo quando passa pelos pontos mais escuros. Sobre a ligação de 1 da manhã, não me arrependo de ter desligado. Não me arrependo de ter voltado a dormir.
Às vezes, o ato mais poderoso que você pode realizar é simplesmente recusar a participar do jogo que alguém quer que você jogue. É não criar a crise que estão tentando criar. É acordar no dia seguinte com a cabeça no lugar, os pés no chão e a certeza de que você agiu de acordo com quem você é. E para você que está me assistindo agora, que talvez esteja no meio de uma situação como essa, que talvez esteja cansada de lutar contra algo que ninguém ao redor consegue enxergar, eu quero deixar isso aqui. Você não está sozinha. Existem muitas mulheres vivendo versões dessa história agora mesmo, em silêncio, com aquele sorriso de que está tudo bem quando por dentro está tudo se desfazendo. E cada uma delas, você inclusa, merece ser ouvida, acreditada, respeitada e amada, sem precisar transformar a própria vida num campo de batalha para provar que tem valor. Por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. O que você teria feito na minha situação? Teria desligado? Teria transferido o dinheiro? Teria explodido antes? Não existe resposta certa. Existe a sua resposta. Quero ler cada uma. Vamos construir aqui uma comunidade de mulheres que se enxergam, que se apoiam, que se dizem a verdade sem julgamento. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Sua história também importa. Nos vemos no próximo relato.